Se você já ouviu falar que a escravidão no Brasil acabou com a assinatura da Lei Áurea por uma princesa boazinha chamada Isabel, segura aí. Porque a real história da abolição da escravidão no Brasil é muito mais complexa, longa, dolorosa e coletiva do que essa narrativa simplificada que muita gente aprendeu na escola. Antes de mais nada, a escravidão foi a base da economia brasileira por mais de 3 séculos. Desde os primeiros engenhos de açúcar até as fazendas de café no século XIX, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas foram sequestradas da África e trazidas para cá à força. Isso mesmo, 5 milhões. Essas pessoas construíram o Brasil, literalmente. Foram elas que plantaram, colheram, construíram, cozinhavam, cuidavam, serviam e sustentaram a riqueza das elites durante séculos. E apesar disso, durante muito tempo, a escravidão foi tratada como algo normal, como parte da ordem natural das coisas. Mas nunca foi. Ela sempre foi violenta, imposta e questionada. E sempre houve resistência. A luta contra a escravidão começou desde o primeiro navio negreiro que chegou aqui. Os escravizados resistiam de várias formas. Fugiam, criavam quilombos, sabotavam, recusavam ordens, organizavam revoltas. A gente não pode esquecer, por exemplo, dos quilombos, sendo o Quilombo dos Palmares o mais famoso, com figuras como Zumbi e Dandara, que viraram símbolos de resistência até hoje. Mas não foi só com armas ou fuga. A resistência também foi cultural. Os escravizados preservaram suas línguas, suas crenças, suas músicas, suas danças, transformaram tudo isso em novas formas de ser e existir no Brasil. A capoeira, o candomblé, o samba, tudo isso tem raízes profundas na cultura africana, resistindo à opressão. Agora vamos avançar no tempo. Chegando no século XIX, o mundo já começava a olhar com outros olhos para a escravidão. A Inglaterra, que havia enriquecido horrores com o tráfico de escravizados, agora começava a fazer campanha contra ele. É claro que isso tinha interesses econômicos por trás, como abrir mercados para seus produtos. Mas o fato é que os britânicos passaram a pressionar os países escravistas, como o Brasil, para acabar com o tráfico. Foi nesse contexto que, em 1850, o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. Mas atenção, essa lei não acabou com a escravidão. Ela apenas proibiu que novos africanos fossem trazidos, ou seja, quem já era escravizado continuava sendo. Só que aos poucos, essa pressão internacional e as mudanças internas no Brasil foram criando rachaduras no sistema escravocrata. As cidades estavam crescendo, surgia uma classe média urbana, o café se tornava o novo motor da economia e os imigrantes europeus começavam a chegar, prontos para substituir a mão de obra escrava com trabalho assalariado. É aí que entra o movimento abolicionista, formado por jornalistas, intelectuais, estudantes, políticos e ex-escravizados. Esse movimento ganhou força nas décadas de 1870 e 1880. Jornais abolicionistas surgiram em várias cidades. Peças de teatro, panfletos, discursos em praças públicas, tudo isso fazia parte da luta. Muitos desses ativistas eram negros livres ou libertos, que tinham vivido na pele ou de perto o que era a escravidão. Figuras como André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Maria Firmina dos Reis foram fundamentais. Luiz Gama, por exemplo, foi um dos maiores juristas da sua época, um ex-escravizado que libertou centenas de pessoas, usando os próprios mecanismos legais do Estado. E o movimento abolicionista não era só de palavras, havia ações concretas. Grupos de libertadores invadiam senzalas, resgatavam escravizados, arrecadavam dinheiro para comprar alforrias. Era um verdadeiro movimento popular. A pressão aumentava
E o governo do Império sabia que precisava agir. Em 1871, veio a Lei do Ventre Livre. Determinava que todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres. Só que essa lei foi bem limitada. Essas crianças continuavam presas às fazendas até completarem 21 anos. Na prática, continuavam sendo mão de obra. Depois, em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Outra medida simbólica e ineficaz. Poucos chegavam a essa idade com saúde e, mesmo livres, não tinham condições de viver dignamente sem assistência. Apesar disso, o sistema escravocrata estava ruindo. Muitos senhores de engenho, principalmente no Nordeste, estavam em crise. O poder dos cafeicultores paulistas crescia e eles já preferiam o trabalho de imigrantes europeus. A escravidão começou a ser vista como um atraso. O próprio exército começou a se afastar da causa escravista, simpatizando mais com os ideais republicanos e abolicionistas. E nas cidades, a resistência ficava cada vez mais ousada. Escravizados fugiam em massa, quilombos se multiplicavam. Havia rebeliões nas senzalas, greves de trabalhadores e até levantes urbanos pedindo a libertação total. O movimento abolicionista tomava conta do país. Em muitas cidades, os próprios municípios começaram a decretar a abolição local. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão por conta própria em 1884, seguido por outros. Clubes abolicionistas surgiam em todo canto. A pressão era insustentável, e aí chegamos ao dia 13 de maio de 1888. O parlamento brasileiro, pressionado por todos os lados, aprovou a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, uma lei com apenas 2 artigos. O primeiro: é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. O segundo: revogam-se as disposições em contrário. Simples assim. Mas o que parece um ato de bondade foi, na verdade, resultado de uma longa e intensa luta popular. Não foi presente, foi conquista. Uma conquista incompleta, diga-se de passagem. Porque a Lei Áurea não previa nenhuma indenização, assistência ou reparação aos libertos. Eles foram jogados à própria sorte, sem terras, sem casa, sem trabalho digno. Muitos continuaram nas mesmas fazendas, agora como trabalhadores mal pagos, ou viraram favelados nas periferias das cidades. E os senhores de escravos? Esses sim, muitos foram indenizados com dinheiro público ou conseguiram se reinventar como empresários, políticos e latifundiários. A desigualdade racial no Brasil tem raízes profundas nesse pós-abolição mal resolvido. E por isso é tão importante entender esse processo. A abolição da escravidão não é só uma data no calendário, ela é parte viva da história do Brasil. Ela nos ajuda a entender o racismo estrutural, a desigualdade social, a marginalização dos povos negros no país até hoje. Mais do que isso, ela mostra o poder da luta coletiva, da mobilização, da resistência. Mostra que mudanças reais não vêm de cima para baixo, mas de baixo para cima, quando o povo se organiza, se une e exige transformação. Então, quando alguém disser que a princesa libertou os escravizados, respira fundo e explica. Foram eles que lutaram por isso. Foram os quilombolas, os abolicionistas, os estudantes, os jornalistas, os libertadores, os que fugiram, os que resistiram. Foram milhares de vozes e ações ao longo de séculos que derrubaram o sistema escravista no Brasil. E hoje, a luta continua. A escravidão foi abolida no papel, mas as desigualdades permanecem. O racismo, a falta de acesso à educação, à terra, à saúde, aos espaços de poder, ainda são feridas abertas. A abolição precisa ser completa, não só legal, mas real, estrutural, com reparação histórica e justiça social. Se você chegou até aqui, já percebeu que a história da abolição vai
muito além do que dizem os livros didáticos. Então, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor nosso passado e o nosso presente, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando nossas aulas de história. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais te impactou? Você já tinha ouvido falar de nomes como Luiz Gama ou Maria Firmina? Vamos espalhar essa informação, compartilhar esse vídeo com os amigos e lembrar sempre, resistência é parte da nossa identidade. Até a próxima aula!